Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e neste vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 12, chamado Família, do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes de começarmos este vídeo, esta análise, eu peço para você que inscreva-se aqui no meu canal, deixe o seu like aqui para já me ajudar aí para divulgar esse vídeo e acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos deixar aqui para você nos próximos dias. E vamos começar a nossa análise deste capítulo chamado Família. Ele começa assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta, de improviso, da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque, muita vez, os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivam a formação musical, desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é assim de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos de psômanos, bêbados, e cleptomaníacos, aqueles que têm mania de roubar, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia,
por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneraram ou se oneram perante a lei. A tara familiar, ou seja, o peso ou a medida familiar, por esse motivo, é o resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético e enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. E aí agora vamos comentar aí cada parágrafo ou cada slide aí que eu passei para você, tá bom? Então ele começa assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Ou seja, a nossa família, ela é um reflexo de nós mesmos. Ou, conforme ele explica depois, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, nós temos diversas reencarnações. E nessas diversas reencarnações, cometemos acertos e também erros. E esses acertos e erros se refletem na família em que nós reencarnamos. Aí o Emmanuel pega nesse slide, ele pega e explica o seguinte, que, certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos a um ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes, ou seja, espíritos mais evoluídos que reencarnam num meio comum, no nosso meio. O que acontece? Ele de imediato, ele sai fora dos nossos defeitos, das nossas falhas e tem um comportamento diferente do comportamento da maioria das pessoas. Então ele supera o ambiente comum de imediato. E aí ele cria o clima mental que lhe é peculiar em volta, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Ele veio para isso. Ele veio para renovar o ambiente. Então, a chegada de um espírito desse nível, um espírito evoluído, ele cria em volta dele um clima mental que renova a paisagem onde ele reencarna. Mas ele está falando que não é esse o caso que ele vai comentar aqui nesse capítulo. Ele vai comentar o comportamento comum da maioria das pessoas, da grande classe média espiritual do planeta Terra. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Ou seja, aqui ele está falando o seguinte, que cada criatura vai reencarnar ajustada à sua necessidade de reencarnação. E ela não vai conseguir ultrapassar de imediato aquele horizonte que ela traz dentro de si. Ou seja, o que ela conhece é o tamanho do mundo dela. Alguém um dia já disse isso, né? Que o tamanho do nosso mundo é do tamanho do que nós conhecemos, do tamanho do que nós entendemos. Então, cada um de nós está provisoriamente ajustado ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, o nosso horizonte
Ele é de acordo com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente entende e fica limitado a isso. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Então aí ele traz o exemplo do homem primitivo. O homem primitivo, ele reencarna diversas vezes na mesma tribo, na mesma taba, no mesmo ambiente social que ele está inserido, para ele se desenvolver ali. E o homem relativamente civilizado, tá? Relativamente, porque ainda no planeta Terra as pessoas não estão tão civilizadas assim, mas enfim. As pessoas mais civilizadas, o que acontece? Elas reencarnam em determinadas raças, em determinados povos, em determinados países, por diversas vezes, até que ela consiga assimilar aquela informação, aquele conhecimento e aquela capacidade de controle emocional que ela precisa aprender naquela raça, naquela nação ou onde ela reencarnar. E aí sim, ela pode pegar e reencarnar em outra raça, em outra nação. Então, cada uma das reencarnações que nós temos é uma lição. E muitas vezes nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes na mesma pátria, na mesma nação. Então, provavelmente eu já tive muitas reencarnações como japonês, como africano, como europeu e assim por diante. Todos nós já passamos por diversas nações, diversas raças. Nós já passamos por todas as raças. As raças que já não existem mais e as raças atuais. Mas quando isso acontece, nós reencarnamos algumas vezes nessas nações, nessas raças. Para quê? Para que nós consigamos assimilar as lições que precisamos assimilar naquele grupo cultural. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se caracterizam as tendências. Então, o que acontece? Em cada encarnação que nós passamos, nós criamos laços com outras pessoas, laços com as pessoas que estão em torno de nós. E nós então, a partir desses laços que nós criamos em uma encarnação, nós acabamos levando esses laços para as outras reencarnações. Então nos mantemos ali próximos das pessoas que nós conhecemos, que nós temos alguma necessidade de interação. E aí, então, acabamos nascendo, muitas vezes, no mesmo círculo de reencarnações anteriores. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Hereditariedade psicológica, ele está se referindo a um termo que provavelmente era muito usado na época dele, que é as pessoas acreditarem que existe uma hereditariedade psicológica. Não, na verdade não existe uma hereditariedade psicológica. O psicológico de uma pessoa não se transmite através dos genes. O psicológico da pessoa, a pessoa constrói ao longo das suas reencarnações, das suas diversas reencarnações. Constrói o inconsciente, que é construído na reencarnação atual, e constrói o inconsciente, que é construído em reencarnações diversas e anteriores. Então ele fala assim, que a chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Existe uma frase vulgar que ela está errada, tá? Essa frase vulgar é assim, que os opostos se atraem. Na verdade, essa frase está errada. Na verdade, os
semelhantes se atraem. Os opostos se atraem, a gente só pode aplicar ao magnetismo, por exemplo, às forças positivas e negativas, por exemplo, ou ao sexo feminino e ao sexo masculino. Nesses casos, os opostos se atraem, mas tirando esses pequenos detalhes, na verdade, os semelhantes se atraem. Ou seja, um padre, ele não vai querer andar com um bandido. O bandido não vai querer andar com o padre. O bandido vai querer andar com outro bandido. O padre vai querer andar com outro padre. O policial, geralmente, ele anda com outros policiais. O médico, geralmente, o círculo social dele é formado de pessoas que também se formaram em medicina, colegas de profissão, e assim por diante. Mesmo em palestras, mesmo em eventos em que ninguém se conheça, o que acaba acontecendo? Acabam se formando panelinhas, né? Por que se formam essas panelinhas? Porque o assunto que está naquela roda de pessoas é algo que atrai todas aquelas pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja nessa palestra, teve um intervalo, e aí se formaram algumas rodas de pessoas. Você vai para uma roda de pessoa e estão falando lá de física nuclear. E você não gosta de física nuclear ou não entende nada de física nuclear. Aí o que você faz? Você pega e troca de roda. Aí você vai fazendo isso até encontrar uma roda em que o assunto seja algo que você esteja afinado. Então, da mesma forma, acontece na reencarnação. E é isso que ele está explicando aqui. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação, ou seja, a junção dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. E agora ele vai dar alguns exemplos. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais avultam. Então agora ele está falando daquelas pessoas de nível mais elevado, tá? Espíritos que vêm para mudar o ambiente aqui na Terra. E aí ele continua, é a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Bojo dos milênios, um artista, um mestre, um gênio, ele não é formado em uma única encarnação. Mozart, quando ele encarna no planeta Terra e começa a fazer as suas peças musicais já com 5, 6 anos de idade, da onde que ele trouxe esse conhecimento? Das outras reencarnações que ele teve. Ele não conseguiu desenvolver todas aquelas habilidades musicais numa única encarnação. Não, ele desenvolveu isso no bojo dos milênios, numa quantidade gigantesca de anos, treinando, praticando, entendendo, estudando, trabalhando na música. Então, quando Mozart reencarna, ele já está pronto em diversos aspectos musicais, que inclusive os espíritos superiores, eles não chamam, a música de Mozart, que é em termos de música seria o ponto mais alto de música aqui no planeta Terra, os espíritos superiores chamam isso de barulho, tá? Imagina que ele chama o resto, né? Imagina o que ele chama os outros gêneros de música, né? Mas enfim, veja, aqui ele está chamando a atenção de nós para o ponto de que um artista ou um herói, ele não é formado em uma única encarnação. Não, ele demora milênios para ser formado. Milênios de trabalho, milênios de estudo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Aí ele voltou aqui para nós, né? Para o nosso mundo normal. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência. Ou seja, os filhos de uma família de músicos vão ser músicos também.
É mais fácil para eles receberem esses espíritos. Por quê? Muitas vezes, os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Então, por séculos numerosos, esses espíritos vão reencarnando juntos e um vai incentivando o outro a continuar estudando a música. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, na matéria, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Então, dessa forma, os escultores reencarnando em famílias de escultores, de artistas e poetas, políticos reencarnando em famílias de políticos, médicos reencarnando em famílias de médicos, comerciantes e agricultores e assim por diante. Quando eles fazem isso, o que eles estão fazendo também? Além de eles estarem evoluindo nesses campos, né? Eles estão preservando para si mesmos esse patrimônio, esse conhecimento, esse patrimônio evolutivo que eles se exprimem no espaço e no tempo. No espaço, por quê? Porque é onde ele nasce, ele pode nascer não só no planeta Terra, mas em outros planetas também. E no tempo, porque é a outra dimensão aí que nós precisamos para evoluirmos, precisamos do tempo. E aí no tempo que eles se reencontram, eles continuam o desenvolvimento da sua expressão musical, da sua expressão artística, da sua expressão política, da sua expressão empresarial e assim por diante. Também é assim, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsômanos, bêbados. Dipsômanos são bêbados ou viciados em drogas, etc. E cleptomaníacos, pessoas que têm problema em ver um objeto lá sozinho, aí ele pega e bota aquele objeto no bolso, né? Ele furta o objeto, ele é um cleptomaníaco. Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, então as pessoas mais que ainda estão mais próximas ali da primitividade, né, e do crime, né? Então, delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Ou seja, eles nascem filhos também de delinquentes e enfermos de ordem moral, porque eles estão ali afinados, eles se atraem. Porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Ou seja, aqui é a lei de atração novamente funcionando. Então, os iguais se atraem, então essas pessoas têm esses problemas de delinquência, de bebida, de roubar, né? De não obedecer à lei, e aí eles reencarnam juntos também. Eles também se afinam, assim como os músicos se afinam com outros músicos, as pessoas que têm problemas com bebidas, por exemplo, também se afinam e acabam reencarnando juntas. A tara familiar, ou seja, o peso, a medida familiar, por esse motivo, é a resultante, é o resultado da conjunção de débitos, ou seja, dos problemas, das coisas erradas que nós cometemos no passado, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos. Por que merecemos?
Porque quando nós fazemos o mal volta para nós. Ele fica gravado no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que fica entre o corpo físico e o espírito. Nós temos um corpo intermediário. Esse corpo intermediário nós chamamos de perispírito. E quando nós fazemos o mal para alguém, aquele mal volta para nós na forma de registros no nosso perispírito. Então, por exemplo, tem um caso em que é contado no livro Renúncia, do Emmanuel, também do Emmanuel, é um romance, e tem um caso lá de um rapaz que ele é rico e ele entra em sociedade num navio que ficava traficando escravos. E aí, conforme ele foi participando dessa coisa horrenda, né, que é escravizar outras pessoas, ele pegava as pessoas lá da África, escravizava essas pessoas e levava para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, como escravas, né? Essa pessoa, conforme foi passando o tempo nesse crime que ele estava cometendo, ele foi perdendo a sensibilidade das pernas. Quando ele desencarnou, ele chega do outro lado quase sem pernas. Por quê? Porque ele estava utilizando o seu poder espiritual de locomoção para fazer o mal. Então, o que aconteceu? O perispírito dele começou a registrar aquele mal no próprio perispírito. E aí ele passa para o outro lado, quando ele desencarna, ele passa sem as pernas. E quando ele reencarna novamente, ele está com problemas de locomoção nas pernas. Por quê? Por ele ter cometido esse crime contra as pessoas ali da África. Então veja, o mal que alguém pratica, esse mal volta para a pessoa. O bem também é assim. Então, quanto mais o bem você pratica, mais você aperfeiçoa o seu perispírito. E esse aperfeiçoamento do perispírito se reflete no seu corpo material. Ou seja, em outras palavras, em palavras menos técnicas, quanto mais o bem você faz, mais bonito você fica. Mais bonita você fica. E você vai aperfeiçoando o seu equipamento perispiritual. E aí, isso se reflete na sua próxima reencarnação. Então, é isso que ele está falando aqui, sim. É isso que ele está falando aqui. A tara familiar, ou seja, o peso familiar, a medida familiar, por esse motivo, é o resultado da conjunção dos débitos. Então, todas aquelas coisas erradas que nós fizemos em outras reencarnações, volta para nós em forma de plano genético enfermiço que merecemos. Por isso que ele fala aqui que é o plano genético enfermiço, ou seja, de enfermidade, que merecemos. Porque nós mesmos fizemos isso para nós mesmos, por isso que merecemos. A face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então, apesar desses problemas, nós precisamos continuar evoluindo, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos evoluir. E aí nós reencarnamos situados nesse plano genético enfermiço que merecemos, que provavelmente, dependendo do nível evolutivo da pessoa, ela mesma escreveu aquilo antes de reencarnar. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então, muitas vezes, em muitas famílias, os familiares que estão em volta ali de você ou da pessoa são familiares que causam certo tipo de sofrimento. E esse sofrimento, na verdade, ele é o resultado de talvez uma influência que você tenha tido naquela pessoa
que está te causando sofrimento, você deseducou aquela pessoa em outra reencarnação e aí agora ela volta para que você reeduque-a, para que ela não te cause mais esse sofrimento. E às vezes é um processo de muitas reencarnações, ou seja, precisa ter paciência também, tá bom? Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Então, aqui ele está falando assim, que a vida não é só espinhos, né? A vida também são flores que nós construímos também, com laços de elevação e alegria. Então, nós estudamos e trabalhamos, nos esforçamos para nos melhorar e conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, ou seja, quando nós estamos no bem, nós estamos vivendo o amor. E aí ele continua, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. Então, todas essas situações negativas, elas não acontecem por acaso. Elas estão acontecendo porque você precisa aprender a desfazer essas coisas negativas que estão em volta de você. À custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais para o futuro, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, dessa forma, com essa atração que ocorre na reencarnação de pessoas afins, nós consertamos o nosso destino, desde que nós trabalhemos e nos sacrifiquemos, nós tenhamos paciência e humildade. Então, essas 4 palavras aqui são chaves. Você precisa ter, independente do problema que você esteja enfrentando, independente da situação, independente do sofrimento que você esteja passando, você precisa conjugar os verbos dessas 4 palavras, que é trabalho e sacrifício, paciência e humildade. E aí, assim, dessa forma, o que vai acontecer? Nas próximas encarnações e talvez nessa mesma, você já comece a ter reflexos melhores para a sua vida. Você já consiga construir um destino melhor para você. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu peço para que você me ajude inscrevendo-se no meu canal, dando um like aqui para mim e acionando o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui para você neste canal, falando mais sobre espiritismo, dando uma olhada, dando uma estudada nos textos do Emmanuel, do André Luiz e todos aqueles que forem pertinentes, importantes aí para a doutrina espírita e que precisamos estudar. Joana de Ângeles também, e outros autores que eu puder colocar aqui para você, tá bom? Ficamos por aqui nesse vídeo, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!